Qual projeto e profissional que mais serviram como referência e inspiração ao longo da sua carreira e por quê? São diversas referências e diversas inspirações, inclusive as primeiras referências na arquitetura para mim. O Vila Nova Artigas tem uma influência muito grande, porque eu morava numa casa do Vila Nova Artigas, projetada por ele. Eu comecei a morar nessa casa, acho que eu devia ter por volta de uns 12, 13 anos, então no começo da minha adolescência. E era uma casa muito interessante, inteirinha de concreto armado, concreto aparente. E é num bairro de declives e aclives, então a casa ela tinha um jogo de andares soltos, assim, com um pátio central entre esses andares. Então a minha própria casa foi uma grande referência e eu tinha um vizinho que também morava numa casa maravilhosa de um arquiteto chamado Aurélio Martínez Flores, um mexicano que realizou diversos trabalhos aqui no Brasil, inclusive morava aqui no Brasil, se eu não me engano, e era também uma casa muito incrível, porque era uma casa tão pura e geométrica quanto a minha, mas com um discurso de arquitetura super contemporânea, assim. Então, assim, eu acho que essas duas influências são muito fortes porque elas vieram muito cedo, assim, né, na minha percepção de espaço e de arquitetura. E depois eu tenho diversas outras milhares de referências, mas eu vou citar uma aqui, que é uma escola para mim, onde eu trabalhei, a Triptych, que são profissionais que eu admiro muito. Eu comecei no meio da faculdade como estagiário e saí de lá, eu já era um arquiteto formado. E a Triptych me inspira pelo olhar deles e pela liberdade deles projetualmente, né, falando. Eles são muito livres, eles pensam muito em conceito antes de qualquer coisa, então as discussões de cada projeto e a linha de processo ali, o raciocínio deles sempre me encantou, né, porque as referências iam surgindo, um discurso era costurado e para depois, de fato, se propor algum movimento arquitetônico. E eles são bastante ecléticos também, né, no resultado estético e funcional do trabalho deles. Eles conseguem produzir um prédio completamente verde, né, com plantas e concreto, etc. E de repente tem um outro com outros elementos, com vidros e cores e etc. Que eu acho que difere de muitos outros arquitetos que também são altamente inspiradores, mas que você vê que é uma linhagem de trabalho mais engessada, assim, os projetos eles são mais parecidos um com o outro, então essa flexibilidade me encanta, me inspira mais. Qual solução de projeto ou produto que mais impactou a vida de um cliente nos últimos anos? Eu acho que as soluções mais impactantes são as soluções de versatilidade, que te apresentam maiores possibilidades. E é um dos valores principais assim do nosso trabalho na Suite. Então a gente, quando pensa um projeto, desde a estrutura arquitetônica das divisões das alvenarias, das construções das volumetrias, a gente busca soluções onde você possa usar o espaço de diversas formas. Então a gente cria portas que quando você abre, você some com elas dentro da arquitetura, né? E depois você fecha quando você precisa reservar os espaços, quando você precisa ter um uso diferente, e esse conceito você pode alastrar aí para outras aplicações, como marcenarias também, não só o lance de portas, mas o mobiliário que pode apresentar essa diversidade de funcionalidade, assim como o próprio mobiliário. Como a gente pensa sempre espaços mais amplos e integrados, os sofás podem fazer esse papel de uma peça versátil, né, que se adapta tanto para um ambiente quanto para outro ambiente. Eu digo essas peças centrais, esses sofás modulares, que a gente tem alguns desenhados por nós e outros diversos de mercado que a gente também usa bastante no nosso trabalho. Mas eu acho que essas soluções de versatilidade, elas são as mais cobiçadas assim, e valorizadas pelos nossos clientes. Se você tivesse um post no Instagram que todos os donos de escritórios de interiores do Brasil fossem ver, qual seria a mensagem e por quê? Mais fácil do que eu te falar qual seria o post ou qual seria a mensagem, eu vou te falar quais os temas que eu possivelmente abordaria, né? Eu abordaria temas como a sustentabilidade, os recursos de
de sustentabilidade que podem ser aplicados nos projetos, em todos os campos, reutilização de água, energia solar, até tecidos que são fabricados a partir do reuso de descarte de material, ou seja, eu estou falando desde arquitetura e decoração e etc., porque eu acho que isso é um assunto que precisa ainda ser bastante aprofundado, principalmente pelo mercado de decoração, que eu acho que existe uma consciência menor. Esse eu acho que é um tema interessante de se abordar, né, para existir uma troca entre todos. Eu abordaria também a relação do interno-externo, né, a integração da natureza ao nosso trabalho de arquitetura, porque isso também tem sido uma coisa que vem captando cada vez mais o nosso olhar, e eu acho que traz o lance de bem-estar. Eu acho que essa relação interno-externo ela é muito questionável. Então esses seriam temas importantes, mas acho que seria bárbaro ter esse canal aberto para dividir outros trilhões de temas. Você tem algum hábito muito particular na hora de desenvolver seu trabalho ou algum produto absurdo que só você gosta de colocar em projetos? Não, acho que nada muito fora da curva. Assim, a gente tem nossa dinâmica de criação, que é uma dinâmica de criação em conjunto. Eu crio junto com a Daniela e com a Carolina, e a gente tem assim nosso diálogo e os nossos valores Suite Arquitetos bem alinhados e bem claros para nós três. Então a gente tem uma dinâmica clara e afinada de criação e de troca, mas não existe nenhum ritual, nenhum hábito muito diferente. Assim. A minha criação ela é muito livre. Eu uso o ArchiCAD como principal ferramenta de criação, né? Que é um software que eu trabalho em 3D. Eu gosto muito de projetar no tridimensional. Eu não consigo projetar e criar um projeto em planta. Eu vou fazendo em paralelo, mas para eu ir vendo o produto que eu estou concebendo, eu preciso estar sempre visualizando o projeto tridimensionalmente. E depois uma troca importante de referências e de conceito de trabalho que a gente tem durante o processo, mas é por aí. Nos últimos 5 anos, qual novo aprendizado, comportamento ou hábito melhorou de maneira mais clara a sua vida profissional? Disciplina. Disciplina é um aprendizado importantíssimo, não só para a minha vida profissional, mas para a minha vida pessoal. Assim. Eu acho que se você tem organizado e bem dividido ali as tuas atividades de um modo geral, você consegue administrar melhor, né? A gente lida com trocentos assuntos ao mesmo tempo, então se você não tem uma prática de organização para lidar com tantos assuntos, você pode se perder, né? Então assim, a gente tem uma frente de criação, a gente tem uma frente comercial, a gente tem uma frente de marketing, a gente tem uma frente de equipe, a gente tem uma frente de administração e depois todas as outras frentes extra profissionais. Então eu acho que assim, organizar como estabelecer uma rotina, que horas você trabalha em cada uma das coisas, como é que você divide sua semana. Eu acho que é um dos grandes aprendizados, né, dos últimos 5 anos, porque realmente eu nunca fui muito disciplinado na minha vida anterior. Assim. Eu sempre fui meio fazendo as coisas uma atrás da outra, um dia interagia mais com isso, outro dia interagia mais com aquilo, mas eu percebi que o volume, né, o amadurecer profissional, ele requer mais e a gente vai ficando mais velho. Eu não sei se a gente vai se atrapalhando mais ou se a gente vai ficando... Enfim, eu me sinto menos ágil hoje, aos 35, que eu sou bem jovem ainda, graças a Deus, mas eu me sinto muito menos ágil do que aos 28, do que aos 25, do que aos 23, quando a Suite Arquitetos começou. Então a disciplina hoje, para mim, ela é muito mais importante por conta disso. Qual foi um dos melhores investimentos que você já fez na sua carreira? Eu vou te falar 2, assim, investimentos de tempo. Eu acho que o tempo ele é crucial assim para você alcançar um resultado melhor, né? Eu acho que num tempo X você consegue entregar um resultado satisfatório e se você se debruçar mais tempo, você tem a oportunidade de pensar e repensar e se aprofundar e melhorar muito. Então eu estava até conectando com a pergunta anterior, eu falei que eu me sinto muito menos ágil hoje do que há 10 anos atrás, e de fato isso acontece, e eu também sinto que hoje eu tenho muito menos pique
apesar de trabalhar bastante ainda, muitas horas por dia, mas eu sei que há 10 anos atrás eu tinha uma capacidade de produção maior ainda. Eu trabalhava mais horas por dia, mais dias por semana. Então, acho que esse investimento de tempo valeu muito a pena, porque o gás que eu tinha nos 25 é diferente de hoje, que eu imagino que seja diferente de amanhã também. E outro investimento que eu acho imprescindível é você investir na sua crença, no que você acredita, nas verdades que fazem sentido para você. A gente é arquiteto, a gente tem um olhar para isso, a gente tem experiência. Então, eu nunca me venci facilmente por um desejo do cliente que não fazia sentido. Eu sou o primeiro a escutar. A gente projeta para quem vai usar o espaço. Então, longe de mim e longe da Suite Arquitetos, a gente tem uma arquitetura impositiva. Nada disso, a gente escuta todo mundo, a gente quer propor o melhor para o que aquela pessoa necessita. Mas a gente tem experiência, é isso que eu estou te falando. Muitas vezes ele quer aquela coisa e você apresenta uma ideia que vai oferecer super aquilo para ele, mas ele não tem a capacidade de visualização, ou num primeiro momento aquilo não fez sentido para ele. Então essa coisa de investir a sua energia e a sua crença no que você enxerga como valor de trabalho, vale muito a pena, porque isso com o tempo vai tomando forma, né? Hoje, com 12 anos de Suite Arquitetos, tem vários clientes que vêm pedir para a gente fazer uma coisa que lá atrás eu precisei ficar lutando para convencer um cliente que ele não enxergava. É que hoje eu tenho diversos projetos que mostram, as pessoas vêm atrás disso, mas lá atrás não tinha, e eu não tinha algumas referências que pudessem ilustrar, porque eu estava tirando isso da cachola, entende? Então, acho que isso é um grande investimento a ser feito sempre. Qual conselho você daria para um jovem profissional de interiores que está prestes a abrir o próprio escritório? Eu acho que esse que eu acabei de dar é um excelente conselho, mas eu vou dar um outro agora em tempos de pandemia. Para ele entender todas as possibilidades e formatos de trabalho que ele pode estabelecer, né? Eu acho que essa coisa do escritório espaço físico já é algo absolutamente questionável. Então, ele entender e traçar trocentas possibilidades para o funcionamento desse escritório. Tentar rodar também sempre numa estrutura enxuta, mas acreditar muito na competência das pessoas, né? Eu acredito muito que a união faz a força, assim. Então, desde a nossa sociedade que começa em 3, né, onde a gente valoriza muito o olhar e o que o outro tem para oferecer, isso se alastra para a maneira como a gente interage com a nossa equipe. A gente tem uma equipe altamente participativa, extremamente competente. Então, eu acho que esse conselho de muita troca e de trazer e se cercar sempre de pessoas que te inspirem e que apresentem qualidades é maravilhoso, principalmente se essas qualidades forem diferentes das suas. Quais são as principais desvalorizações que você recebe na sua profissão? Quando pedem um projetinho ou uma plantinha é muito complicado, né? Porque é isso, a pessoa já está desmerecendo, ele não entende o trabalho que tem por trás. É todo um trabalho conceitual, um trabalho de volumetria, que é o que eu falei. Pedem uma plantinha, mas eu não penso a plantinha independente da volumetria, eu penso um conjunto. Eu acho que isso é uma desvalorização, e eu acho que outra desvalorização, em determinados casos, quando você atende um cliente corporativo ou comercial, onde a estrutura dessa empresa, eles designam uma pessoa para acompanhar o processo, ela não está apta a absorver os valores do projeto e ela tem que seguir e cumprir uma cartilha onde ela não abre espaço para esse diálogo e ela não tem o poder de participação, eu acho que isso é uma grande desvalorização. Então, assim, a gente trabalha com diversas empresas corporativas e comerciais e tem umas que têm um super apreço e entendem o valor de um projeto de arquitetura e o quanto isso pode modificar o produto delas. E tem outras que acham que interiores é mais uma peça-chave do projeto ali, que se ele vai ser assim ou assado, não tem muita diferença. Então, essa maneira de receber e de valorizar o projeto, eu já acho que é a própria desvalorização, quando ela não tem esse olhar absorvido ali.
Quando você se sente sobrecarregado ou desfocado, ou sente que está procrastinando, o que faz? Bom, primeiro, disciplina. Vamos voltar de novo na disciplina. A disciplina, ela evita muito que você caia nesse lugar de sobrecarga. Ela não te isenta de cair no desfoco ou na procrastinação do trabalho. Mas eu acho o seguinte, eu acho que, primeiro, sobrecarga. Procurar não se sentir sobrecarregado, então trabalhando em equipe, contar com ela, né? Então acho que essa troca e contar com as pessoas e ter um cronograma muito alinhado e atividades traçadas para cada uma das pessoas evita o lance da sobrecarga. A parte do foco e da procrastinação já é mais complexa, porque depende da sua disposição pessoal. Tem dias realmente que a gente está menos inspirado ou que a gente está menos produtivo e isso é inevitável. Então, primeira coisa, absorva e aceite isso. Então, tem dias que você vai precisar botar mais energia no trabalho porque tem outros que você está menos produtivo e está menos criativo. Exercite-se também para conseguir implementar um foco no trabalho. Entenda, traça uma meta de disciplina e a procrastinação procure recursos para que você se estimule a fazer aquele trabalho. Mas é isso, eu acho que tem momentos onde a gente está menos produtivo e está tudo bem, né? Na sua jornada profissional, você melhorou a sua capacidade de dizer não? Absolutamente. Falei já aqui várias situações, né? Então, o cliente que lá atrás quis fazer uma obra de uma casa noturna com um pedreiro e um eletricista e não contratar uma engenharia, não para ele, né? Precisa ter um responsável técnico. Ou valores e propostas de projeto, também citei esse exemplo. Às vezes você está muito a favor de uma proposta que você traz, então você pode falar, não, vamos por aqui, vamos por ali. Ou dizer não também para projetos que te procuram para fazer que não fazem sentido para você. Eu falei isso numa live outro dia, tipo, se tem algum projeto que eu falei não, enfim. Existe sim, uma cliente que uma vez nos chamou para fazer um projeto e ela queria um trabalho extremamente maximalista, de muitas estampas, de muitas cores, e eu valorizo muito, eu aprecio esse estilo, mas eu não sei fazer isso. Né? Eu acho que tem profissionais muito melhores, muito mais aptos a entregar um resultado melhor para ela. Então, olha, não, muito obrigado pela procura do nosso trabalho, mas tem um caminho melhor para você. Então, é meio por aí. Durante a graduação, qual trabalho você mais gostou de fazer? Se você pudesse fazer o seu projeto final do curso amanhã, você mudaria alguma coisa? Mudaria. Eu gostei de fazer vários projetos durante a faculdade, vários trabalhos nos mais diversos campos. Eu me lembro muito do meu primeiro projeto, da minha primeira atividade de projeto na faculdade, era uma escultura, era uma forma qualquer, era uma maquete de uma volumetria. Aquilo lá não precisava ser um espaço arquitetônico necessariamente, e para mim foi uma explosão de cubos. Eu me lembro até hoje da maquete, aliás, deve estar guardado na casa da minha mãe, porque minha mãe faz essa história, ela guardou todos os meus trabalhos e todas as minhas maquetes, não sei exatamente por quê. Mas enfim, era uma maquete, era uma explosão de cubos, assim, feito em triplex. Era uma lança que interceptava todos esses cubos e atrapalhava todo o movimento deles e dava toda a forma da escultura. Esse trabalho me marcou muito. Depois, meus trabalhos de pintura na faculdade também me marcaram muito. E o meu trabalho final, que foi bárbaro. Eu usei a Praça Roosevelt, né, que na época ainda não havia sido reformada, e eu fiz uma escola de artes urbanas. Então tinha desde grafites, stickers, holografia, projeções, teatro de rua, dança de rua, cinema open air. Abrigava todas essas atividades, essas artes. Foi um trabalho delicioso de fazer, amei demais, mas hoje eu faria algo voltado para a população mais necessitada e carente. Esse projeto que eu te falei, que muito provavelmente vai se dar como uma pós-graduação, né, ou um trabalho de mestrado que eu tô indo atrás, mas se eu voltasse no tempo, eu aplicaria esse conceito no meu trabalho de graduação.